nós deveríamos tomar esse texto em oração e em declamação, ponto a ponto. Não somos como Moisés. Já imaginou que coisa extraordinária? Se você quer se converter a Deus, de fato, reconhecendo quais são os ídolos que devem ser deixados, você tem que tomar esse texto e começar assim: olha, eu não sou como Moisés. Tomar para si essa assertiva. E é muito clara, né? Não tem embaraço. Não somos como Moisés. O que em Moisés, especificamente, que havia, que nós não podemos ter? Tem algo em Moisés que nós não devemos nos assemelhar. Tem algo em Moisés que nós devemos abolir, retirar de nós, da mente, do coração, da consciência. Versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Deixa eu explicar para os irmãos, eu precisaria de 1 hora, no mínimo, para colocar todo esse contexto claro para os irmãos. Mas, só para os irmãos se lembrarem, quem desejar, volta lá no livro do Êxodo e leia toda a história, vocês vão entender. Mas aqui Paulo, ele foi muito preciso quando ele teve um discernimento com respeito ao porquê Moisés colocava um véu sobre a sua própria face. Imagine só, Moisés foi o homem que Deus usou com muitos sinais e prodígios para tirar o povo do Egito, né? Vocês sabem que o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, sempre foi um povo muito problemático. Não dava muito crédito. A despeito do que acontecesse, como diz a Bíblia, era um povo de dura cerviz. Um povo inclinado aos ídolos. Mas, por causa dos sinais e prodígios que aconteciam, o povo foi seduzido para seguir Moisés. Vez ou outra o povo ficava desconfiado de Moisés, queria deixar Moisés, abandonar Moisés, não obedecia a Moisés. Mas o que mais impressionava o povo e mantinha-o ligado a Moisés era o fato de que Moisés falava com Deus, tinha uma comunicação. Ele era como um sacerdote, ele ia, subia no monte, tinha comunhão com Deus, voltava, trazia a mensagem de Deus para o povo. Ele fazia esse jogo de intermediação entre Deus e o povo. E aí, quando Moisés descia do monte, o seu rosto, diz o texto mosaico, resplandecia. Imaginou você com o rosto brilhando, uma luz, uma glória no seu rosto? Ora, essa glória, ela tinha algo de positivo. Ela chancelava, ela ratificava as palavras de Moisés para o povo. Ou seja, de fato, Deus está com esse homem aqui, né? Deus está com esse homem. Então, suas palavras, seus estatutos, suas leis, todo o seu direcionamento, tudo isso é divino. E isso o povo via na face de Moisés, como que fosse a aprovação de Deus em tudo quanto Moisés fazia. Só tinha um problema. Sabemos que todo aquele agir de Deus, aquela forma da obra de Deus, aqueles fundamentos da antiga aliança, das leis, dos mandamentos, dos estatutos, era algo que Deus estava usando de modo provisório. Deus nunca quis conduzir o seu povo por meio de leis escritas em tábuas de pedras, por meio de estatutos, de mandamentos exteriores ao homem. Deus nunca quis. Deus apenas promoveu aquele modelo, aquele sistema de leis que é exterior ao homem, que é extremamente pequeno frente à necessidade do homem, só para mostrar para o homem que o homem não podia nem com as coisas menores. Ou seja, se você não é capaz de cumprir uma lei escrita numa tábua de pedra, né, que dirá tratar com os problemas do seu ser, do seu coração. Ou seja, a antiga aliança, a qual Moisés representava, né, ela foi dada com um fim pedagógico. Paulo vai explicar em Romanos 5:20, a lei foi dada para avultar a ofensa, para mostrar a ofensa. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, que a lei foi dada para mostrar quão maligno é o pecado, para mostrar que o homem é incapaz das coisas menores, de modo que o homem
deveria aprender simplesmente com todo o regime dessa antiga aliança, de que ele precisava de um Salvador. Só isso, essa era a ideia da antiga aliança. Só que Moisés, aqui Paulo pelo menos deixa algo parecido com isso, prevendo, porque ele descia do monte, e logo ele percebia que o brilho do seu rosto estava o quê? Apagando, ia apagando. É como se o brilho na face ficasse ali impregnado na face, mas aos poucos ia acabando. Quando Moisés percebeu que esse brilho ia acabando, e aqui nós temos dois pontos interessantes. Moisés, para que o povo, está aqui no versículo 13, para que o povo não percebesse que a glória estava acabando, ele falou, bem, então eu tenho que impedir que o povo saiba. Porque o que vai acontecer se o povo descobrir que o brilho está acabando? Ora, a moral de Moisés ia para o beleléu, sim ou não? Então, o povo não podia saber. Então, Moisés, com medo de o povo desconfiar que a glória se apagava, ele colocava um véu, porque mesmo apagada, o povo pensava que ainda estava acesa. Perfeito? Essa era a intenção de Moisés. Colocava véu sobre a face para que o povo não atentasse na terminação da glória que se desvanecia. O segundo ponto, talvez Moisés não soubesse, é que Deus dava essa glória a Moisés, dava essa glória desvanecente para sinalizar que todo aquele sistema de coisas, de leis, aquele regime da lei, haveria de um dia acabar, assim como a glória acabava, assim como a glória se apagava, aquele sistema também haveria de desaparecer. Então, para Deus, Deus deu uma glória desvanecente para sinalizar. O que Moisés deveria fazer? Povo, estão vendo essa glória? A glória quer dizer que o ministério nosso é glorioso, é maravilhoso. Mas está vindo ali desvanecendo? É Deus dizendo que ele não é eterno, que esse ministério logo, logo vai acabar. Assim que vier o ministério perpétuo, o ministério eterno, a nova aliança, o Novo Testamento, o Cristo de Deus que é eterno, porque ele não trabalha mais, não irá trabalhar mais em coisas ou por meio de coisas, de ritos, de sacrifícios, de dias, de mandamentos externos, mas ele vai trabalhar dentro do homem a sua própria vida, a sua própria natureza. Deus vai trabalhar dentro do coração humano, na consciência humana, não mais uma questão estética, nem externa, mas interior. Mas não, Moisés colocava o véu para que o povo não entendesse. Mas, trazendo para os tempos de Paulo e até os nossos dias, há algo negativo nisso. O que Paulo está dizendo? Nós não somos como Moisés. Primeiro porque a nossa glória é uma glória eterna. Essa não é desvanecente, é uma glória para sempre, porque é a glória da nova aliança, das coisas da realidade em Deus, trabalhadas dentro do homem. Agora, quando diz nós não somos como Moisés, ele está dizendo, nós não enganamos as pessoas. Forte, né? Pastor, mas Moisés enganava? Não, ele não enganava. Ele só não queria que o povo soubesse da terminação da glória. Então ele dissimulava. Ele dissimulava a temporalidade da glória que ele tinha. Ele dava um jeitinho, né? Leia na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou. Ou seja, quando o povo compreendia essa glória, e eles julgavam e achavam que a glória era perene, eles achavam que a glória era eterna, eles não viviam o Antigo Testamento na expectativa de ter que abandoná-lo logo, logo que viesse o Messias. Como é que deveria proceder o povo de Israel? Pessoal, vamos viver aqui aquilo que nós recebemos de Moisés, mas sempre ciente que o nosso coração não está aqui, ele está no Cristo que há de vir.
Porque o Cristo é a realidade de todas as coisas. Isso aqui é apenas um tanto de coisas simbólicas que apontam para o Messias, que falam acerca do Messias. Vocês entendem? Mas não, porque Moisés colocava o véu sobre a face e dissimulava o terminar da glória, o que aconteceu com o povo? O povo se iludiu com aquilo que era temporal, achando que era eterno, e olha o que diz o versículo 14. O versículo 15: na verdade, a mente dele se fechou. Quando a mente de um crente se fecha em alguma coisa que leva o nome de Cristo, mas que não é Cristo, esse crente fez da sua fé, fez da sua religião, fez da sua denominação, fez da sua doutrina, fez da Bíblia, fez de qualquer coisa o seu próprio Deus. Ele passa a servir não a Deus, mas a instituição religiosa. O coração desse povo se fechou. Se fechou para quem? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje, no tempo de Paulo, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, o véu que Moisés colocou era para quê? Para que o povo não atentasse na terminação da glória. Não era? Para o povo não saber que a glória era desvanecente. Esse mesmo véu quer dizer, essa mesma intenção, e esse mesmo não saber, e esse mesmo não discernir, permanece no coração, impedindo, quando eles leem a antiga aliança, quando eles leem o Antigo Testamento, eles continuam com a mesma ideia, mesmo depois que Cristo já havia vindo. Paulo diz no versículo 15, 14, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. A ignorância, a cegueira, e foi por esse véu que o Cristo de Deus, Jesus, foi crucificado. O próprio Jesus deu testemunho dizendo: vocês examinam as Escrituras, ele está se referindo à Bíblia hebraica, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E elas, na verdade, é que dão testemunho de mim. Ou seja, qual é o papel das Escrituras hebraicas? Dar testemunho dele. Por que os judeus liam as Escrituras hebraicas? Porque julgavam que a vida eterna estava nela, na Bíblia hebraica. Acontece o mesmo até hoje. O mesmo véu permanece. Os crentes estão lendo a Bíblia, atrás de preceito aqui, preceito ali, achando que se fazer desse modo e daquele outro modo, obterão vida eterna. Não tem mais a confiança em Jesus. Não é no Cristo de Deus a sua confiança. A confiança do crente está onde? Em que ele cumpre este ou aquele preceito, ele cumpre este ou aquele mandamento. E o pior, não cumpre, né? Não cumpre. Porque quais são os mandamentos que os crentes conseguem cumprir com rigor? São todos os mandamentos e os estatutos exteriores. Não trabalharás no sábado. O camarada passa todo dia na igreja sentado. Está com raiva do irmão, está olhando para a irmã, está brigado com a esposa, está devendo não sei quem, não paga, mas no sábado ele não reda o pé da cadeira do banco da igreja. Aí não trabalha no sábado, ele está guardando o sábado. E isso é fácil de fazer. Se ficar sentado é fácil, né? No sábado eu não vou trabalhar, eu vou para a igreja. Chega lá, canta 3 hinos, e ouve uma mensagem. Fazer isso é muito simples, é muito fácil. Eu não dou o sangue. Eu não dou o sangue. Mas você não dou o sangue por qual motivo? Aí vão dizer, não, porque o sangue é a alma. O sangue é a vida. Mas você está tão disposto mesmo assim a obedecer a Deus, nesse quesito? Ou porque você tem medo de agulha? Ou porque você não se solidariza com aquele que precisa de sangue?
É muito cômodo esse mandamento, né? Por que você não cumpre outro mandamento de Jesus, bem semelhante a esse de não doar sangue? Qual? Aquele que ele diz que você deve fazer igual fez o samaritano. Quando você vira o próximo, que está morrendo numa vala, todo machucado, desça até ele, pega o seu melhor, o seu azeite e o vinho, jogue nas feridas dele, coloque-o sobre o seu cavalo, leve-o a uma hospedaria e pague as diárias para ele ser tratado. Pastor, qual o significado dessa parábola? Tirar o dinheiro do bolso e pagar um hospital particular para quem está doente. Sentido literal. É porque aqueles 3 dias, a hospedaria é a igreja. Os 3 dias, um denário, os 2 denários lá, o denário é o sacrifício de Jesus. Você não tem vergonha não? O azeite é o Espírito Santo. O vinho é o sangue de Jesus. Cria vergonha, meu irmão. A parábola é o seguinte: tem um camarada caído na vala. Passa o sacerdote, não se interessa pela dor alheia. Passa o levita, outro religioso, não se interessa pela dor alheia. Passa o samaritano. Quem é o samaritano de hoje? É a prostituta, é o travesti, é o pai de santo, é o ateu, é o candomblessista, é o católico. São todos aqueles que você, crente, diz que é do diabo. Porque quem era o samaritano? Era aqueles que para os judeus não prestava para nada. Rejeitado por Deus, uma raça impura, um povo sem futuro, um povo condenado. Ou seja, os judeus olhavam para os samaritanos com esse olhar de condenação. Você olha para quem com olhar de condenação? Então, esse daqui é o seu samaritano. E lá o samaritano dos judeus. Só que você faz igual o sacerdote e o levita. E o samaritano que você diz que é do capeta, que não vale nada, é ele quem socorre. Aí Jesus fala agora: você, crente, vai e faça o que aquele que você diz que não presta faz. Esse mandamento ninguém quer cumprir. Pastor, mas você não falou o significado dos elementos. Não. Imagina só você encontrar alguém numa vala. Você está levando um camburão de azeite e um outro de vinho. E na Bíblia, azeite e vinho representam riquezas. Você vai pegar, eu estou levando o meu azeite, meu vinho. Eu vou derramar. Se ele cai no chão e derrama o azeite, já não é um prejuízo? Mas pelo menos foi um acidente. Agora, pegar o azeite conscientemente e derramar sobre a ferida, um machucado, uma pereba, um tumor, e o pior, de um inimigo meu, imaginou isso? E agora que você deu ali os primeiros socorros, pegá-lo no colo, colocar sobre o seu próprio cavalo, no caso hoje é dentro do seu carro, né? Lá era cavalo, hoje é carro. Pegar, conduzi-lo, lá diz hospedaria, se aqui leva para o São Francisco, Santa Marta, Santa Luzia, os hospitais. Aí coloca lá e fala assim: olha, cuida desse homem aqui, eu vou deixar pago aqui. Daqui a uma semana eu venho, caso eu pago o restante, se precisar, tudo eu vou pagar. É isso. Deus está falando sobre você se compadecer de quem precisa. Mas isso ninguém quer cumprir. Aí eu não dou o sangue porque Deus diz para não doar sangue. Não trabalho no sábado porque Deus falou para não trabalhar no sábado. Agora, por que essa seleção? Paulo diz: o véu está posto sobre o coração. Assim como no tempo de Moisés não se discernia que aquele conjunto de coisas era apenas uma pedagogia para mostrar quão frágil era o homem, eles não sabiam, por isso eles se cegaram, eles criaram raízes naquele sistema de coisas. Semelhantemente hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, os homens saem catando um versículo aqui, versículo ali, para montar a sua igreja. Olha, nós temos que usar véu. Você coloca um véu na cabeça. Estou obedecendo Jesus com um véu na cabeça. É fácil.
Sua igreja lava os pés? É lógico, todo mundo lava os pés. Não, uns dos outros, não. Pois na minha lava. Uma vez no ano, eles fazem a ceia, o partir do pão, a Páscoa, e aí vai lá lavar, né? Tem uma toalhinha bem branquinha, que as diaconisas preparam, uma bacia cor de prata, bem brilhosa, uma taça dessa cheia d'água, e vai lá, o irmão nesse dia lava bem os pés, que nesse dia vai ter que expor os pés. Aí o outro coloca lá o pezão branco lá dentro. Aí o outro vai lá e coloca um fio d'água, aí depois pega a toalha por baixo para não pegar no pé e faz assim, para secar o pé, para dizer que está lavando os pés do outro. Lavar os pés significa servir. Você tem que servir o outro. Quando você serve o outro, você está lavando os seus pés, trazendo alívio nessa caminhada. Essa caminhada tão difícil, né? Lavar os pés é aliviar o sofrimento, aliviar o cansaço, servir o outro. Mas isso ninguém quer. Ele quer lavar o pezinho uma vez no ano para dizer que obedece a Jesus. E fala assim, e está aqui na Bíblia, eu tirei o texto da Bíblia. Ou seja, até hoje está posto o véu sobre os olhos por achar que a Escritura, seja ela Antigo Testamento ou Novo Testamento, tem um fim em si mesma. Não tem. A Bíblia, seja Antigo, seja Novo Testamento, é apenas para falar dele, de Jesus. E nós devemos nos converter a Jesus. É a Ele. A Escritura é um meio, não é um fim. Quando você tem a Escritura como um fim, você agora acabou de criar para você um falso Deus. Você se tornou um biblista, se tornou um servo da Bíblia, um escravo, texto aqui, e o pior, é sempre pensando textos, pensando estes. Tanto é que você não vai encontrar uma igreja igual a outra, porque cada uma escolheu o seu conjunto de texto. Agora veja o finalzinho, quando diz, olha, versículo 15, de fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte apareceu o converte aqui, que nós estamos falando de Tessalonicenses, o converter-se. Quando alguém volta o seu rosto para o... Ora, mas onde estava outrora o rosto dele? Virado para onde? Nesse caso aqui. Para o Antigo Testamento. Para a Bíblia enquanto conjunto de regras e preceitos. Vocês estudam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Porém, são elas que de mim testificam. E ainda assim vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, vocês querem ficar estudando Bíblia, estudando, achando que pegando um versículo aqui, outro ali, você vai estar salvo. E deixa de ir a Cristo, que é o testemunhado pela Escritura. A Escritura está apenas dizendo para você assim, olha, olhe para Cristo, ela está dizendo isso para você. Olhe para Cristo, volte-se a Cristo, Ele é a salvação, Ele é o Salvador, Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é tudo. Aí você que quer obedecer a Bíblia, e de fato deve, obedece no sentido de ir a Cristo. Jesus disse, todavia, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, onde é que o homem encontra vida? Em Jesus. Onde é que os judeus procuravam a vida? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e não querem vir a mim para terdes? Onde é que está a vida? Onde é que eles iam buscar a vida? Onde é que estava o problema? O véu que não lhes permitiu. Eles ficaram com o coração endurecido. Mataram Jesus, crucificaram Jesus, rejeitaram Jesus e ficaram com a Bíblia até os dias de hoje. Sem Jesus. Entenderam? De modo então que o texto diz, quando alguém se converte a Cristo, o véu lhe é retirado.
O que significa, com o retirar do véu, dessa cegueira, você volta os olhos para Jesus. Ou seja, não se pode converter-se ao Deus vivo enquanto você estiver seduzido pela sua própria religião.